Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos celebrando hoje o 32º domingo do tempo comum, dia 9 de novembro. A igreja celebra hoje também a dedicação da Basílica do Latrão, mãe e cabeça de todas as igrejas católicas e Catedral de Roma. Segundo uma tradição antiga, ela foi dedicada em 9 de novembro de 324 pelo imperador Constantino. O nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Naquele tempo, estava perto para celebrar a festa da Páscoa dos judeus, e Jesus foi a Jerusalém. Ele entrou no templo e viu ali os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas, e também os cambistas sentados em suas mesas. Jesus fez um chicote de cordas e começou a chicoteá-los e expulsá-los dali. Ele expulsou os vendedores de bois, de ovelhas, e também aos vendedores de pombas ele disse: saiam daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de comércio. Depois ele foi até a mesa dos cambistas e revirou as mesas, jogando as moedas no chão. Os judeus então perguntaram a Jesus: que sinal realizas que te dê autoridade para que te comportes assim? Quem te deu esta autoridade? Jesus respondeu-lhes: destruí esse templo e eu o edificarei em 3 dias. Eles começaram a rir e caçoar de Jesus e disseram: nossos antepassados demoraram 26 anos para construir esse templo e ele disse que vai edificar em 3 dias. Jesus estava dizendo sobre o templo do seu corpo. Depois da ressurreição, os discípulos então compreenderam isto, que ele estava falando do templo do seu corpo, e eles creram nas Escrituras e também creram nas palavras de Jesus. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos aqui diante do mistério da palavra de Deus. Uma palavra que a conta-gotas vai realizando a obra que ela recebeu do Senhor até que eu e você sejamos templo do Espírito Santo, sejamos a morada de Deus. Porque a morada de Deus não são os templos que nós edificamos. Ali são para nos congregar, nos proteger, são sinais, valores simbólicos, sacramentais. Mas o verdadeiro templo do Senhor é o coração do homem e da mulher. É o mais profundo de um homem e de uma mulher. Ali habita o Senhor. Por isso, na primeira leitura de hoje, o profeta Ezequiel vai fazer uma alusão bonita do templo em momentos difíceis, de secura, de aridez, de fome. Ele vai dizer: eis que uma água brota do templo, e essa água jorra por todos os vales e vai tornando a terra fértil, uma terra fértil e também que tem a capacidade de produzir frutos, porque vai reavivando tudo. Assim é o poder da palavra de Deus. Ela torna o coração fértil e também vai dando frutos, dando vida a todos os lugares por onde ela passa. É uma alegoria de imagens muito bonita que o profeta Ezequiel vai dizer para poder mostrar o valor e o poder da palavra de Deus para rejuvenescer todas as coisas. A palavra de Deus, como chuva do céu, ela cai sobre a minha vida, sobre a sua vida e vai fertilizando, e vai fecundando, até que nós produzamos também frutos de bondade, de fidelidade, de honestidade, que deem testemunho do nosso Deus, porque Ele habita em nós. A segunda leitura de hoje da carta de São Paulo aos Coríntios, ele vai dizer: vós sois a edificação de Deus, é Ele mesmo que realiza essa obra em vós, essa edificação em vós, até que chegais a ser o templo do Senhor, a habitação do Senhor, porque por acaso não sabeis que o Espírito de Cristo habita em vós? Por acaso não sabeis disso? E quem destrói o santuário do Senhor, o Senhor também o destrói, porque ele destrói o seu santuário e vós sois o santuário de Deus.
Nós somos esse santuário de Deus. Daí a dignidade de uma pessoa. Daí a dignidade de qualquer ser humano como morada e habitação do próprio Deus. O Senhor habita em mim, o Senhor habita em ti. Nós somos este santuário, de acordo com o ensinamento do apóstolo Paulo hoje. O santuário de Deus sois vós. Por isso, tome consciência, porque nós edificamos todo o alicerce dessa construção é Cristo Jesus. E ninguém pode oferecer outro alicerce. Ninguém. Nós nunca vamos poder igualar Jesus a nenhuma outra pessoa, porque um só é o Salvador, um só é o Senhor, Jesus de Nazaré. E toda a nossa fé cristã está edificada sobre este mistério de Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, Deus homem. Então agora Jesus está entrando no templo de Jerusalém e perceber que o templo se desviou da sua finalidade. Meus irmãos, minhas irmãs, eu também, como templo do Senhor, a minha pessoa pode se desviar da finalidade quando eu não dou mais testemunho. Quando, como diz Jesus, eles são como sal insosso e que só servem para ser pisado pelos homens. Quando a nossa lâmpada já está apagada e não brilha mais, não testemunhamos mais. Isso serve para mim e para todos os cristãos. Serve para nós todos. Como templos do Senhor, nós também podemos desvirtuar, desviar a finalidade do templo. E Jesus vai dizer então àqueles homens e mulheres que ali estavam, e eles estavam cumprindo a lei, hein? A lei permitia vender os bois, a lei permitia vender as ovelhas, a lei permitia vender os pombos. A lei também dizia que a moeda que tinha que circular ali dentro do templo era uma moeda própria, por isso a mesa dos cambistas, onde eles tinham que converter os dinheiros de todas as outras nações para o dinheiro dali do templo. Por causa disso, então, o templo ficou desvirtuado e foi convertido num comércio. O grande perigo para as igrejas está aqui. Quando este espírito mercantilista entra em nossa teologia, entra em nossa vida espiritual e nós convertemos as nossas comunidades cristãs e nossas igrejas somente em fonte de renda. A festa nunca é para evangelizar, mas é para ter dinheiro. Os eventos sempre são para ter dinheiro e nunca para evangelizar. Quer dizer, primeiro nos preocupamos com o dinheiro, depois nos preocupamos com evangelizar. Jesus está dizendo, não está negando o valor daquilo que estava acontecendo. Agora, a finalidade sim. A finalidade foi desvirtuada. Por isso ele vai dizer, não façam da casa de meu pai uma casa de comércio. Porque o sentido verdadeiro já não era mais o culto, já não era mais a adoração, já não era mais o louvor a Deus, mas render, ganhar dinheiro. A visão mercantilista, uma visão de mercado da religião. Por isso Jesus toma um chicote e começa a chicotear os vendedores de bois, de ovelhas, derrama a moeda dos cambistas sobre o chão, vira as mesas e vai dizer aos vendedores de pomba, não faça da casa de meu pai uma casa de comércio. E as autoridades do templo perguntam então, que sinal você realiza? Quem é que te deu tal poder e tal autoridade para se comportar assim? E Jesus vai dizer, destrua esse templo e eu vou edificá-lo em 3 dias. Eles vão rir e caçoar porque Jesus, ele sabe que foram 46 anos para construir aquele templo, 46 anos e não 26, 46. Mas Jesus estava falando de outro templo, porque aquele templo ficou desfigurado, aquele templo ficou desvirtuado. Agora Jesus fala do templo do seu corpo. O corpo de Jesus é que agora é o verdadeiro templo. O verdadeiro templo sou eu e é você, não os prédios que edificamos. Os discípulos só vão tomar consciência disso depois da ressurreição. Somente depois da ressurreição é que eles vão compreender que Jesus estava falando do seu corpo. Então eles creram nas Escrituras e creram também nas palavras de Jesus. Que esta palavra de hoje leve a mim e a você também a crermos nas Escrituras e crermos também nas palavras de Jesus e que nós sejamos o santuário de Deus. Santuário de perdão, de reconciliação, de bondade, de solidariedade. Hoje damos início à 9ª Jornada Mundial sobre os Pobres, onde o objetivo é não permitir que a sociedade deixe os pobres invisíveis e principalmente que os cristãos fiquem mergulhados numa cultura fechada e insensível. Um fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser.